Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse evento que nós estamos chamando de Skuna Talks. Tá? A ideia hoje é fazer algo diferente, tá? Ao invés de ser aquele formato mais webinar, como fizemos vários. Na verdade, ano passado nós fizemos muitos, esse ano nós fizemos poucos, até porque havia um entendimento de que já haviam muitos webinars no mercado e ninguém mais tinha agenda, né, para esse modelo, então resolvemos fazer algumas coisas um pouco diferentes. Qual é o objetivo hoje aqui? Esse é um evento para colocar vocês, clientes, e hoje aqui nós convidamos um público de clientes mesmo, tá? Pessoas que trabalham com a Skuna, que são conhecidos nossos, que se utilizam dos nossos serviços, de soluções. Então, não é um evento aberto para o mercado, não é um evento daqueles que foi para LinkedIn e preenche o formulário, se inscreve e tal, tá? Ele é propositalmente fechado para vocês, tá? Para que a gente tenha um quórum de pessoas que vivem conosco e que a gente tenha uma certeza que trabalham diretamente com tecnologia, que trabalham diretamente com segurança da informação, que, de certa forma, compartilham um bocado do desafio do que nós falaremos hoje aqui. Tá? Quem não me conhece, tá? Eu sou o Ricardo Dastes, estou como responsável pela área de serviços profissionais da Skuna, tá? Já vai fazer 2 anos, agora em dezembro, o tempo passa voando, né? Eu não vou falar hoje aqui, para falar a verdade, estou apenas fazendo a abertura. As pessoas que vão conduzir, principalmente, os temas com vocês, por parte da Skuna, é o Paulo Hells, que está aqui conosco e que estava sofrendo bullying agora há pouco, né, Paulo? O Paulo, ele é o gerente do Cyber Defense Center, que a gente chama carinhosamente de CDC, né? A sigla funciona em português também, né? Centro de Defesa Cibernética. É o SOC, né? Da Skuna, e vai estar também falando e compartilhando um bocado de conhecimento conosco aqui hoje, o Lucas Pinheiro, que é SE, ele é System Engineer da McAfee, ou da McAfee Enterprise, né? A McAfee está passando agora por essa transformação, onde houve a separação da linha de consumer, né? Da linha mais de endpoint, que foi para uma outra divisão, e agora a fusão da McAfee ali, em breve anunciada, FireEye, novidades que vem pela frente. Quem está conosco aqui também da McAfee é a Lu, né? Oi, Lu, tudo bem? A nossa forte apoiadora aí, responsável pelo marketing, por todas as iniciativas de comunicação. E temos um time aqui de várias outras pessoas da Skuna, né? Está aqui o José Cláudio, né? A Mirelle, o Gustavo, o Pedro, o Ernesto, outras pessoas que devem estar nos iconezinhos aqui, mas que, enfim, né, estão aqui conosco hoje. Enfim, eu queria meio que passar a palavra diretamente para o Lucas. O Lucas, ele separou aqui alguns slides para fazer um esquenta conosco, tá? A gente ficou muito em dúvida, a gente não quis fazer aquele modelo palestrinha, de ficar lá 60 minutos apresentando slide, e depois ter só 5 minutinhos para alguém fazer uma que outra pergunta, e daí, com sorte, a gente responde 1 ou 2 pelo chat. Nós quisemos fazer o inverso disso, que é pouquíssimo PowerPoint, mas ter alguma coisa para poder esquentar um pouco o assunto, né, e não partir do zero, e transformar muito mais uma conversa de microfone aberto com todos vocês. Tá? Então, a ideia é essa, sendo que o tema que foi lançado é esse tema Threat Intelligence, né, Insights para o Blue Team, e nós sabemos que o assunto, né, a palavra, a expressão Threat Intelligence, ela gera várias interpretações hoje, né? Tem aquele Threat Intelligence que é mais voltado para a proteção da marca, para a proteção de abuso externo, vazamentos de dados no PasteBin, na Dark Web. Essa é uma abordagem bastante válida, a Skuna também atua com parcerias nessa linha, tá? Mas não é a abordagem que a gente está tratando hoje, até por isso que a gente está chamando de Insights para o Blue Team. Nós falaremos hoje do Threat Intelligence mais contextualizado, mais voltado àquela questão de risco e de vulnerabilidade
para o ambiente tecnológico das empresas, como fazer para priorizar essas coisas, como fazer para ter uma tratativa, e daí desculpa aqui a cacofonia, né, um pouco mais inteligente para o threat intelligence. Então, essa a nossa conversa, ela vai nessa linha. Tá? Lu, quer falar alguma coisa? Passamos direto para o Lucas. Quero sim. Obrigada, Gustavo. Desculpa, eu achei que já estava aberto o microfone e não estava. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer poder patrocinar este evento junto à Escuna, que é o nosso grande parceiro, com grande cobertura em todo o Brasil, especialmente no Sul. E é o que você disse, né, Gustavo? A nossa ideia é compartilhar um pouco das novidades que nós temos com essa integração com a FireEye, e também abrir o espaço aí para o Lucas poder falar um pouco sobre como que a McAfee está trabalhando em relação a todos os incidentes que a gente tem acompanhado com muita frequência e como que a gente utiliza as nossas plataformas de inteligência para ter uma visibilidade e uma antecedência a todos esses incidentes que vêm acontecendo. A ideia realmente é ter um bate-papo descontraído e reforçar que a gente sempre está à disposição de todos vocês e que para a gente é um prazer poder não só oferecer uma solução, mas ser aí um consultor, trabalhar como um parceiro mesmo, olhando para esse mundo da cibersegurança, independente de qualquer negociação, independente de qualquer business. Estamos sempre abertos e gostaria de reforçar esse posicionamento da McAfee Enterprise para todos vocês. Obrigada aí pelo espaço, Gustavo. Obrigado, Lu. E há um agradecimento especial ao Gustavo Mendel, que foi quem fez essa mágica toda aqui acontecer, né? Na verdade, ele é o nosso verdadeiro host. Lucas, vou passar a palavra para você, meu amigo, a palavra e a tela, né? E queria já deixar todos absolutamente à vontade para levantarem a mãozinha ou para abrirem o microfone a qualquer momento. É para ser uma sessão interativa, então não precisam esperar aqueles minutos finais para fazer perguntas, tá? É para gerar entropia ao longo. É isso aí, obrigado, Dastis. Bom, pessoal, primeiro agradeço aí o tempo de todos, o tempo de dedicação de todos, né? A ideia é realmente a gente debater o tema de Threat Intelligence. Inclusive, como o Dastis comentou, eu queria compartilhar algumas informações aí para esquentar o tema, porque a gente falar de Threat Intelligence é uma coisa bem... É um assunto que ele é muito aberto, né? A gente não tem uma receita pura para seguir um threat intelligence. Até porque uma ameaça que pode ser para um setor de indústria pode ser ou não ser uma ameaça para um outro setor de indústria. Então, eu decidi abrir o tema aqui falando um pouco de kill chain, que eu acredito que seja importante. Eu acho que boa parte já deve ter ouvido falar do termo kill chain, né? Para a gente entender de fato como que um ataque acontece desde o início, porque aí sim a gente consegue entender a importância de ter um time de threat intelligence, né? E aí, a partir dessa apresentação que eu vou mostrar para vocês, a partir daí vão começar a surgir dúvidas e vão surgir os debates, que é aí que eu acho que realmente faz sentido, porque cada um aqui tem um pouco de experiência diferente no assunto, né? E aí a gente começa a agregar conhecimento um com os outros. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, fique à vontade para me interromper, tá? A apresentaçãozinha é bem dinâmica. Antes de eu seguir, todos estão me escutando bem, né? Beleza. Então, vamos lá. Dastis, ok minha tela aí? Todo mundo, beleza? Ótimo. Ok, então vamos seguir aqui. Bom, por que eu achei legal a gente trazer aqui o tema de kill chain, né? Para quem já sabe, o termo kill chain ele vem daquele princípio de militar, né, de conceito militar, que explica basicamente a estrutura de um ataque. Talvez você já tenha ouvido esse tema mais de uma vez, né, talvez em outras apresentações, mas eu vou detalhar ele um pouquinho de uma forma mais dinâmica, tá? Mas, em resumo, o termo kill chain vem do conceito militar da estruturação de um ataque, né? Desde o momento do planejamento, ou seja,
quando eu faço o planejamento, tudo que eu efetivamente quero atingir como objetivo, quais são as fases que um ataque normalmente passa, né, por essas fases, até chegar no objetivo final e no impacto e na destruição do alvo. Esse conceito foi trazido para a nossa realidade, né? Só lembrando que esse conceito de Q-Chain foi trazido para o ponto de vista de tecnologia, e aí foi adicionado a palavra cyber na frente. Então, a gente tem hoje o Cyber Q-Chain, que é basicamente o entendimento da estrutura de um ataque, de quando o atacante ele visa a tua companhia ou uma vertical específica, e a partir daí ele vai seguir os passos até atingir o objetivo dele final, tá? O Cyber Q-Chain, hoje, ele basicamente tem os seguintes pilares. O pilar inicial é reconhecimento, né? Então, eu vou fazer o reconhecimento, primeiro planejamento, né? Vou definir qual que é meu target. Vou fazer o meu reconhecimento, ou seja, levantar a quantidade de pessoas, domínios, servidores que são expostos, etc. Armamento, né, que é eu preparar o meu arsenal, uma vez que eu identifiquei as fraquezas daquele ambiente, eu preparar o meu arsenal, ou seja, escolher as armas corretas para fazer esse ataque. Depois eu faço a entrega desse meu arsenal, ou seja, eu levo o meu armamento até ali, faço efetivamente a exploração, me instalo dentro do ambiente, estabeleço o comando e controle, e a partir daí eu chego nas minhas ações e objetivos, tá? Então, basicamente, esse é quando a gente fala de Cyber Q-Chain, a estrutura de um ataque basicamente segue esses pilares, né? E aí eu também gostaria de comentar um pouco do MITRE, que obviamente é um tema também que está bastante quente. E o MITRE ATT&CK, ele é o quê? Ele é basicamente uma evolução do termo Cyber Q-Chain. O que o MITRE fez? Ele pegou o Cyber Q-Chain, né, e destrinchou nas técnicas e táticas para atingir cada um desses objetivos aí no decorrer da cadeia da estrutura de um ataque. Normalmente o MITRE ele atinge um pouquinho mais da parte de post-exploitation, mas ainda assim a gente tem informações do pre-violation, né, que é a parte de reconhecimento, armamento e delivery. Em resumo, se a gente for separar aí, a gente tem um EDR, mais ou menos, tá? A gente tem um EDR trabalhando na parte de post-exploitation, a gente tem a inteligência trabalhando no pre-violation, por exemplo, tá? E aí, para ilustrar isso, eu trouxe uma animaçãozinha manual, né? Mas eu acho que é interessante a gente ver a estruturação de um ataque. E nessa apresentação, o que eu fiz? Eu basicamente peguei esse Cyber Q-Chain. Vocês podem reparar aí na tela, na parte superior da tela, a gente vai ver os mesmos pilares, né? Então, reconhecimento, armamento, entrega, exploração, instalação, comando e controle, e ações e objetivos. Aqui a gente tem essa mesma trilha. E como que, basicamente, a gente começa o ataque? Só fazer aqui uma breve apresentação do que a gente está representando aqui, né? Vocês podem reparar que aqui a gente tem um item representando o atacante, né? O círculo vermelho, ele representa um atacante nessa simulação. E a gente tem aqui um ativo crítico. Por que eu destaco o ativo crítico, né? Porque não necessariamente todos os assets ou todos os hosts da sua companhia é um ativo crítico. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente porque uma máquina foi encriptada ou invadida que a gente vai estar tendencioso a pagar $500 mil no resgate de uma única máquina, ou se a máquina não tiver informação efetivamente crítica. Então, o atacante ele sempre vai buscar algum ativo crítico dentro da sua rede, seja um SX server, seja um file server, né? Então, ali ele sabe que ele vai causar um impacto e aí vai fazer sentido os $500 milhões. Então, aqui basicamente a gente tem uma rede de usuários, básica, LAN, rede de servidores públicos, ou seja, servidores publicados na DMZ, né, publicados na internet, e aqui a gente tem uma área representando rede de servidores locais, tá? Os quadradinhos são servidores, os círculos são usuários, este ativo crítico é um servidor crítico, ele só está representado com item diferente para a gente entender que o target é esse cara aqui. Beleza, então o atacante ele tem o target dele, ele quer atacar um setor específico, uma área específica. A primeira coisa que ele vai fazer é o processo de reconhecimento, né? E aí no processo de reconhecimento ele vai fazer o quê? Buscar informações da organização, ou seja, fazer talvez um DNS Discovery, descobrir IPs ativos, vai pegar informação de pessoas, setor, informações da equipe de diretoria, CEOs,
e-mails válidos, vai fazer pesquisa no LinkedIn, Facebook, vulnerabilidades dentro desse ambiente, talvez. Obviamente, a gente pode falar aqui de enumeração, port scan, etc., mas a ideia é eu destacar que, inicialmente, ele vai fazer o reconhecimento, né? Uma vez que o reconhecimento é feito, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar as fraquezas que ele conseguiu identificar no levantamento daquela informação, e aí ele vai se armar, que é justamente a parte do weaponization, né? O armamento é ele pegar essas informações e, por exemplo, em acesso a fóruns cybercriminosos, vai obter os payloads, exploits, variantes de malware, vai utilizar ransomware as a service e ferramentas de exfiltração, tá? Aí vem um ponto importante aqui que é legal. Normalmente, os atacantes, o ator que está efetivamente fazendo o ataque no ambiente, ele não necessariamente é o cara que desenvolveu o código, né? Então, eu posso dar até um exemplo aqui de guerra mesmo, né? Normalmente, quem está usando o tanque não é o mesmo que produziu o tanque de guerra, né? E o atacante também não é tão diferente. Normalmente, quem faz esse ataque é uma equipe, né, de crime organizado, e eles utilizam recursos normalmente encontrados na própria Deep Web, ou Dark Web, ou fóruns hackers, etc., e eles conseguem utilizar, por exemplo, ferramentas de ransomware que já estão prontos, né? Basicamente, eles podem também pegar ransomware existentes, editar o payload, mudar só o endereço lá da carteira de Bitcoin, né? E aí ele vai pegar essas informações, esses payloads, muitas vezes informações de vulnerabilidades que já foram descobertas no passado. Em alguns casos, como por exemplo aqui nessa tela, a gente consegue ver uma imagem de fórum de cybercriminoso. Então, olha só, aqui o cara ele está recrutando pessoas para fazer o ataque, né? Então, isso daqui é um ponto também interessante. Isso acontece muito, recrutar gente, às vezes, dentro mesmo da companhia. Então, meu target é atacar a empresa X do segmento de telecom. Ele tentar buscar alguém dentro da tua própria companhia para que execute um ataque lá dentro, tá? Um ataque específico, porque, enfim. Utilização, por exemplo, aqui a gente está falando do Conti Ransomware, utilização de Cobalt Servers, que mais? Aonde eles normalmente conversam. Aqui também foi encontrado manual de ataque, ou seja, playbook de como executar esse ataque específico. Além do playbook, quais são as CVEs que normalmente são exploradas para concretizar esse ataque, que às vezes são exploradas dentro do próprio sistema operacional. Tudo isso dentro de um playbook só, tá? Comandos para exfiltração, ou seja, ferramentas que eles vão utilizar para exfiltração de dados. Tudo isso basicamente não de conhecimento público, né, mas lá no submundo dos atacantes. E aí o que acontece? Quando ele pega todas essas informações, o cybercriminoso pega essas informações ou paga por essas informações. Eu vou até que voltar um segundo para vocês verem que interessante. Em alguns casos, os criminosos têm até direito a abrir ticket de suporte, porque a plataforma não, sei lá, às vezes o cara vai executar um ataque. Olha o nível de evolução dos caras, né? O cara vai fazer um ataque lá, deu errado, sei lá, não conseguiu instalar o payload e abriu um ticket de suporte, né? Pô, cara, me ajuda aí, tô tentando concretizar um crime aqui e não consigo, basicamente, né? 24/7, será? Ó, do jeito que tava ali, acho que era 24/7, então. Não tá 24/7, mas deve ser, viu? Porque o mundo todo utiliza, né? Como a gente sabe, basicamente é uma coisa que está pública para o mundo, né? Então, Deve ter planos ali, Lucas. Contrata 24/7, 8/5. É Platinum, né? Platinum, exatamente, é Silver. E aí, pessoal, basicamente, depois que eles encontram essas informações, beleza, encontrei o armamento correto para onde eu estou explorando. E aí, efetivamente, o que ele vai fazer? Vai começar a fazer o Initial Access. Para quem lembra do MITRE, né, o Initial Access é um lá dos pilares. E aí, nesse Initial Access, aí, ele pode, por exemplo, tentar via phishing, ele pode tentar explorar uma vulnerabilidade num servidor exposto, como está o exemplo aqui na DMZ, né? Exatamente a mesma que a gente verificou aqui no Conti Ransomware, né? A mesma que eu apontei lá no playbook é a que está aqui, só para dar uma referência, né? A partir do momento que eles têm acesso às máquinas iniciais, o que eles vão fazer? Vão fazer dump de credencial,
elevação de privilégio utilizando algumas vulnerabilidade interna dentro do próprio host, né, para fazer esse privilege escalation. Uma vez que fez dump da credencial, eu posso utilizar essa credencial para fazer, por exemplo, um movimento lateral, e assim por diante. E isso é um ciclo que acontece dentro do teu ambiente, né? Assim por diante, eu vou fazendo dump de credencial, movimentação lateral, descoberta, exploração de vulnerabilidade, vou me movendo dentro da tua rede até chegar no teu ativo crítico. Quando eu chego nesse ativo crítico, eu vou, efetivamente, eu posso, né, exfiltrar o dado, como eu mostrei para vocês anteriormente lá no playbook, a utilização de um R-clone, por exemplo. E por que eu faço essa exfiltração? Porque eu sei que eu vou encriptar depois. Caso você consiga decriptar o dado, beleza, parabéns, você conseguiu decriptar o dado, mas eu detenho ainda a informação dos dados, eu tenho ele comigo. Por mais que você conseguiu decriptar e não vai me pagar $500 mil, se você não me pagar os meus $500 mil, eu vou vazar a informação para o mercado, né? Então, assim, você fica de mãos atadas. E é realmente bem difícil sair de uma situação dessa, né? Então, basicamente, nesse momento aqui, a gente tem o ativo crítico efetivamente afetado. Né? Posso fazer um adendo? Por gentileza? Claro, 100%, Alex. Tudo bom, gente? Boa tarde, meu nome é Alex Santos, eu trabalho no Banrisul junto com os colegas aí, Diego, Conrado e tem mais colegas. Quando a gente fala o nome Q-Change, né, a gente tem que entender, na minha percepção, que nós estamos falando o seguinte, é um elo, se tu conseguir quebrar um elo dessa corrente que ele está demonstrando nessa apresentação, pode ser que tu consiga interromper um ataque inteiro. Por isso que a gente fala do kill chain. Esse é o principal elemento, né? Como você sabe, esse termo cyber kill chain, ele vem da Lockheed, que é uma empresa aeroespacial americana, né? Uma empresa especializada em segurança em si. E ele faz parte de um framework muito maior, o Cyber Kill Chain, ele é só um pedacinho de um framework chamado Intelligent Driven Defense, que é um framework gigantesco, tá? Que ele fala de cinco itens, né? Que é o Centralized Operation, Monitor Threads, a parte de gerenciar os Thread Intelligence, a parte de fazer a defesa proativa e a parte de medir os casos de sucesso. Tu não contabilizar o que tu está fazendo, tu não consegue melhorar, né? Então, quando a gente está falando do Cyber Kill Chain, o grande foco é tu tentar quebrar algum elo dessa corrente para o ataque não se concretizar, né? Só queria fazer esse adendo aí, já iniciando o nosso fórum aí. Ótimo, Alex. Realmente você falou da Lockheed Martin, né? Eu até me recordei aqui agora. É legal esse comentário que você fez da Lockheed, porque efetivamente é algo que se utilizou em casos reais e de questões militares, né? Então, assim, a gente tem algo para seguir que nos guia, né, por alguma coisa séria, efetiva, que dá para você sabe que se algo parar nesse meio dessa cadeia aí, a gente efetivamente não vai seguir. Inclusive, se a gente voltar aqui um pouco, né, sei lá, por exemplo, se aqui no momento você identifica através de um EDR, por exemplo, o comportamento de um escalonamento de privilégio nesse momento, né, e você já matar o processo ali, então você já para a instalação e, no final das contas, ele não vai fazer o comando e controle, não vai chegar nas ações objetivos e, obviamente, ele não vai chegar no impacto. E por mais que você demore um pouquinho para encontrar, que a gente sabe que esse processo, ele pode levar 1 ano aí, mais ou menos, né? Não é algo que normalmente acontece de maneira rápida, por mais que ele já esteja no meio do caminho, mais ou menos, e você ainda quebrar aqui a corrente, ele ainda não vai atingir seu ativo crítico. Talvez você possa sentir um impacto mínimo, né? Inclusive, esse é um ponto legal para a gente comentar aqui, né? O que seria um impacto mínimo, um impacto máximo, o que aí a gente entra até um pouco naquela questão de risco, gerenciamento de risco e valor de ativo, né? Que a gente abre o leque já para um negócio muito maior, né? Tipo, qual servidor meu que é efetivamente crítico para o meu negócio? E assim vai, né? Realmente é um ponto interessante. Quebrar essa cadeia é a meta do SOC no final das contas, né? Tipo, a gente passou a entender que a partir do momento que o SOC ele consegue identificar um ataque no meio do caminho e consegue parar, ele já atingiu o sucesso dele. Antigamente, a gente pensava em 100% não deixar entrar. Hoje, esse conceito ainda é válido,
porém a gente ainda considera um sucesso se o ataque for quebrado no meio, né? Complementando aí. Se vocês me permitirem, quero dar minha contribuição nesse ponto. É exatamente isso que você dizia, Lucas. Existe, claro, sempre o desejo de você ser proativo o suficiente a ponto de impedir que o ataque aconteça, mas isso é muito utópico. Você provavelmente não vai impedir que o ataque aconteça, principalmente se ele for um ataque direcionado. Então você tem que ter capacidade de resposta. E para poder responder o ataque, você precisa de inteligência. Se você não conhecer o atacante ou a metodologia, você não vai conseguir responder de forma adequada, né? Essa é a grande moral por trás de toda a conversa, no final das contas, tá? O Cyber Kill Chain, que a gente está vendo aqui, acho que aqui que eu quero dar minha contribuição em cima do que o Alex disse. Fantástica a colocação do Alex, porque traz um panorama geral de onde isso surge, por que o Cyber Kill Chain tem a importância que ele tem. De que essa metodologia aqui, ela é uma metodologia já até bastante antiga, por assim dizer, não é uma coisa nova. Acredito que muitos de nós aqui já tenhamos ouvido falar do Cyber Kill Chain há bastante tempo, mas ele está muito focado numa estratégia de ataque, né, que é bastante linear, tá? Que tem fases pela qual o atacante vai passando ou precisa passar para chegar no objetivo e causar um determinado impacto, que é, né, o objetivo inicial lá dele, tá? Então tem as fases que estão aqui dentro, né? Só que e hoje, tá, para os ataques mais críticos que a gente vê, principalmente em caso de ransomware, a gente percebe que a maioria das fases se encaixa para os ataques de ransomware que a gente vê hoje. O que mais tem preocupado, né, todo mundo hoje em dia é esse cara. Mas é importante fazer uma segunda colocação. Nem todo o malware, nem toda a estratégia de ataque se utiliza de forma linear do Cyber Kill Chain, como a gente está vendo aqui, tá? Existem muitas maneiras de se realizar um ataque usando apenas partes dessas fases ou pulando algumas dessas fases aqui, não necessariamente realizando, por exemplo, as fases iniciais, em que você consegue também realizar um ataque. E é nesse ponto, é aí que entra o valor de um framework, como é o caso do Mitri Attack, tá? E alguns podem até se perguntar, tá? Mas no final das contas, né, qual é a diferença, né, entre uma coisa e outra? Por que o Mitri é um Mitri? Por que ele não descaracteriza? E por que ele não derruba, né, o uso do Cyber Kill Chain? Porque são abordagens diferentes. Enquanto o Cyber Kill Chain fala das fases que um atacante vai utilizar, e ele é bem mais próprio para ataques direcionados, para quem tem uma vertical específica e quer usar. E aí pensem aqui na questão do Threat Intelligence, né? Que é conseguir prever o modelo como o atacante vai trabalhar e quais são as fases que ele vai usar. O Mitri Attack está mais focado em falar das técnicas e das táticas que vão ser usadas por esse atacante, independente de quais forem as fases pelas quais ele vai passar. Então, o Mitri, no caso do Attack, ele acaba sendo um pouco mais amplo, porque ele dá um conteúdo muito maior. Ele te permite não ser linear na hora de estudar um ataque, na hora de entender como um ataque ocorre. Ele permite que você olhe para cada técnica, independente de qual seja, em que fase, né, do ataque essa técnica acontece. E aí, se você entender como o atacante faz aquilo, você tem condições de criar um procedimento de resposta, né, ou até de mitigação, né, para que você impeça que ele execute aquela técnica ou aquela tática para invadir o ambiente e conseguir o objetivo dele. Então, assim, enquanto o Cyber Kill Chain está mais relacionado para as fases, né, que um ataque pode ou vai seguir, o Mitri, na verdade, está mais voltado para como ele vai fazer isso, de que maneira ele vai passar por essas fases, ou executar algumas dessas fases para poder chegar lá. E olhando para esses dois e unindo isso com informações, principalmente daquelas fases de reconhecimento e armamento, que é onde entra basicamente o uso do Threat Intelligence que a gente está discutindo hoje aqui, a gente tem condições de criar uma estrutura de defesa mais ampla, o que pode ser, na verdade, pode ser mais ampla, até mais direcionada, né, para aquele negócio em específico, mas muito mais eficaz, muito mais eficiente para determinadas ameaças.
Só fazer um pequeno adendo aqui, bem rápido, ao que o Paulo comentou. Só com uma informação, o Cyber Kill Chain foi criado em 2011, né? E o Mitre o Mitre Attack a gente fala de 2013, mas na verdade o Mitre é de 1958. A gente já fala desses conceitos de segurança que já evoluíram sempre junto com o meio militar, né? De muito antes, né? A gente só está readaptando isso para trazer para a segurança da informação, para a área técnica da TI, mas são conceitos de segurança muito mais profundos, né? Mas, ok, por favor, prossiga. O Paulo, lembrando aqui o Paulo fez um comentário importante aqui que é sobre que não necessariamente ele inicia pelo reconhecimento, né? E realmente, se a gente colocar um exemplo aqui, é a parte de recrutamento. A parte de recrutamento aí já é um exemplo máximo disso, né? Pô, você já entrega o ransomware na mão de alguém, efetivamente. Essa pessoa pode ir direto lá no servidor, colocar lá sei lá, executar o cara lá de início, né? O binário de primeira ali, e ele passou aqui diversas fases que, de certa forma, ele não passaria por isso, né? Ele não executou, não passou por nenhuma dessas fases. E aí, como o Paulo também comentou, que é referente à inteligência disso, porque na parte de threat intelligence, de certa forma, a gente já sabe, por exemplo, que tem um grupo específico que age dessa maneira. Então, ele recruta, ele utiliza esse binário, ou então utiliza essa e essa técnica, executa este procedimento, por mais que o arquivo explore tal vulnerabilidade X, né? Então, a gente sabe que o modus operandi, se a gente pode assim dizer, né, desse grupo específico vai ser dessa maneira. Então, realmente, só para complementar aí também, Paulo, o ponto que você comentou, que, de fato, ele não precisa necessariamente passar por todos... Não, exatamente por todas as fases. Exato. O ataque não precisa e não vai ser, né, linear. Isso vai depender muito do modelo que o atacante vai usar, se é um ataque direcionado ou não. Por exemplo, se a gente pegar os casos de RAS, né, de Ransom as a Services, como a gente tem hoje, é aquilo que a gente falou meio que brincando ali, né, do suporte, o cara ter o Platinum, ter o Gold e tal, mas dependendo de como o cidadão faz a contratação, ele não vai encontrar ali só recursos para se armar, para executar. Ele já vai ter informações do alvo, já dizendo quais são as verticais que ele pode atacar com aquilo. Muitas vezes já há um trabalho prévio por conta dos fornecedores, chega a ser ridículo isso, mas por conta dos fornecedores em cima de análise de vulnerabilidades, tá? Que podem ser exploradas, né? E o cara recebe isso praticamente pronto, se ele quiser, né? Dependendo do plano que ele assina, tá? Para executar o ataque. E claro que dependendo, né? Isso vai influenciar, claro, na remuneração dele, se ele for bem sucedido, se não for bem sucedido, ou de acordo com a maneira como ele foi recrutado e aquilo que foi entregue para ele poder fazer o trabalho. E aí pode parecer para muitos de nós aqui que a gente está falando de uma coisa assim que acontece longe da gente, que, né, isso não vai acontecer com as nossas empresas, porque a gente está aqui no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, ou num cantinho, né, escondido do mundo, e, e não tenho essa falsa impressão de segurança, tá? Quando a gente olha principalmente a nível global, assim, como esses ataques funcionam, a gente percebe que é, é, a mídia traz para frente, né, para os nossos olhos, aqueles ataques que acontecem com empresas maiores, globais e que têm um impacto maior, muitas vezes financeiro, mas olhando para os números, a gente vê que um grande número de ataques ocorre em empresas de médio porte ou empresas regionais, não necessariamente empresas globais, tá? A gente tem casos de ransomware que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul já há muitos anos. Eu na verdade, já atuei em alguns casos de ransomware aí 6, 7 anos atrás. Porque ransomware, todo mundo sabe, não é uma coisa nova, uma coisa bastante antiga, né? Vem se remodelando ao longo do tempo. Que atacaram prefeituras de cidades pequenas, né? Não era uma coisa assim, a expectativa do atacante não era conseguir milhões de dólares, né, com aquele ataque, tá? Então, isso na verdade acontece com qualquer um. E aí é importante que a gente olhe
para a nossa vertical de negócio e entenda quais são as fragilidades que a gente tem por conta do nosso modelo de negócio, como a gente opera, o que isso geraria, né, de valor, ou como isso seria atrativo, né, para um eventual atacante. Tem que tentar entender a mente do possível atacante, para que a gente possa usar essas informações para poder criar assim, uma estratégia de defesa. De novo, aí é que entra o Threat Intelligence. Se você puder associar essas informações de inteligência de ameaça sobre quem é mais provável, né, que vá te atacar e que metodologias vai usar para isso, junto com a tua postura atual de segurança, o que eu tenho de ferramental em casa, como isso está configurado hoje, né? Eu estou preparado para esses possíveis ataques aqui. Você obviamente salta na frente porque você tem condições de atuar de forma proativa e mais direcionada naquilo que precisa acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de medir o risco dos nossos ativos dentro de casa, né, olhando para o dado, olhando para o ativo, olhando para a conta, né, para a pessoa, que ela também seja em cálculo de risco, a gente também precisa olhar para fora e tentar olhar, e aí, de novo, vem dentro o Threat Intelligence aqui, para ver o que causa mais risco na tentativa de ataque para que eu possa priorizar a minha estratégia de defesa. A gente tem muitas possibilidades de ataque que podem ocorrer de vários modos, com várias técnicas, de várias maneiras. E eu preciso, estrategicamente, começar a me preparar para aquilo que eu tenho mais chance de que aconteça comigo, e usar essa informação para criar uma estratégia inteligente com base nessa informação. Se eu quiser me defender de tudo o que pode acontecer, eu vou acabar não conseguindo me defender de absolutamente nada, porque é muita coisa que você tem que fazer. Então, para que você possa priorizar a estratégia, o Threat Intelligence é fundamental. E, de novo, se você puder usar isso linkado de alguma maneira com a tua postura atual de segurança, com o teu contexto interno, fica muito mais fácil de criar as ações que você vai usar para responder aos ataques. E aí entra aqui, né, a questão do Blue Team e tal, de a gente criar essas estratégias para o time de resposta a incidente, né, que é o Blue Team, né, o time que está ali para monitorar o ambiente e responder a um possível incidente quando ele ocorre. Deixa eu fazer um adendo aqui, vai lá, Alex, por favor. Fazer um desafio aqui junto para a gente pensar aqui uma provocação, né? O Cyber Threat Fit, ele é fantástico se tu tem equipamento e uma infra capaz de lidar com isso, processos estabelecidos para isso. Porque, por exemplo, vamos pegar um caso engraçado aqui de ransomware. Agora começou a circular dos grupos de WhatsApp o caso do cara que pegou um ransomware, o cara que colocou um ransomware numa cafeteira. Não sei se vocês viram essa agora, nos últimos dias. Na verdade, isso aqui é um caso do Avast Threat Labs, lá que se não me engano, Marty Cron lá fez o teste em 2020, né? O cara comprovou o conceito que era possível colocar o ransomware numa cafeteira, o cara colocou numa iKettle 3 lá, um ransomware numa cafeteira. Mas a minha provocação é, tu tem que ter um equipamento capaz de lidar com isso, tu tem que ter um processo capaz de lidar com isso. Só o fato de tu ter esses indicadores, eles ensinam, agregam, se tu não tiver um processo para trabalhar com isso. Como é que tu vai lidar com isso com uma cafeteira? Não tem como lidar isso com uma cafeteira. Dá para tomar um café criptografado, né? Eu ia brincar aqui com o Alex, cara, que o cara jogou muito sujo, cara. Foi pior que até atacar o hypervisor do cara, game, né, cara? Concordo. Derruba toda a minha rede. Derruba meus links de internet, mas não criptografa a minha cafeteira. A cafeteira não, cara. Só para quebrar o gelo um pouco, né? Aqui, né, Gustavo, Darcy, aqui, quando a gente manda aqui, né, a gente vê com os clientes aqui quais são os ativos críticos, né? Cafeteira geralmente é um dos primeiros da lista, né, que aparece ali como ativo crítico. Não pode, cafeteira não, máquina de café. Alex, esses dias eu vi uma notícia no Baguette que as cafeteiras que tinha uma marca de cafeteira que já estava vindo com um cliente uma software desses de monitoração de ativos, é o Zabbix.
Os Com os Abix, Abix. já tinha os Abix, eu vi essa aí. E no futuro tu já imagina comprar uma cafeteira junto com a gente do McAfee para colocar dentro, né? Imagina. Isso, pronto. Ó, uma estratégia para o pessoal da McAfee aqui já Com começar IoT e a IoT. PV6, meu amigo, nós vamos ter que conversar sério sobre segurança em dispositivos móveis. Mas, por favor, continue. Desculpa, a gente fez uma. Não, mas assim, não, mas a tua ponderação é importante, Alex, porque realmente não adianta você ter só a informação de threat intelligence do que está acontecendo no mundo, se você não tem o ferramental necessário para poder aplicar essa informação dentro de casa. Você não pode usar ela, né? Mas ela pelo menos te dá um insight, né, do que você precisa. Ela vai te mostrar o caminho para onde você precisa ir para você se proteger de forma e até para você priorizar, tá? Aquilo que você precisa ter de ferramental, caso você ainda não tenha, para se proteger contra aqueles ataques. Porque o que driva, né, a empresa, a organização na hora de buscar uma solução de segurança, né? É tudo muito subjetivo se a gente parar para olhar, né? A gente não necessariamente olha em qual é exatamente o tipo de ataque que pode acontecer, o que eu estou efetivamente mais exposto e quais são os ferramentais necessários para que eu possa mitigar as técnicas e os ataques que advêm desse tipo de possível ataque. Não é sempre que isso acontece. Tem que ter uma certa maturidade aqui para você olhar para a aquisição de ferramental olhando para a Threat Intelligence. Isso nem sempre é levado em consideração quando você vai fazer a busca do ferramental. E é importante você olhar para isso, e esse é um ponto bem legal da nossa discussão, que bom que você levantou esse dado. Mas só para eu finalizar o que eu vinha dizendo, e só para não deixar claro que a gente entende a diversidade das pessoas, das organizações que estão representadas aqui, né, por quem está hoje conosco aqui. Eu sei que nem todo mundo aqui tem um Blue Team, né? Tem uma equipe de resposta a incidente. E parece que quando a gente fala disso tudo aqui, de usar o Threat Intelligence e do Cyber Kill Chain e do Mitre, e o cara pensa, pô, muito legal, cara. Se eu tivesse, né, uma equipe dedicada para trabalhar com isso né, e eu pudesse ter uma área específica de resposta, um SOC dentro de casa ou contratado para fazer isso, seria maravilhoso. Mas eu sou um exército de um homem só aqui, ou eu tenho, né, um cara que cuida, é tudo em silos, eu tenho um cara que cuida do Firewall, outro que cuida do Proxy, outro que cuida do IPS, eu não tenho uma área dedicada, eu consigo fazer uso disso daqui no meu dia a dia, e consegue sim, tá? Você não precisa necessariamente aplicar essas estratégias de forma centralizada, você consegue pensar isso daqui, mesmo quando você não tem toda essa maturidade de segurança, e, inclusive, isso ajuda você a melhorar a postura sem ter que necessariamente ir para uma estratégia centralizada de segurança baseada no centro de operações de segurança, por exemplo. Você pode aplicar essa estratégia a uma área específica, a um nicho específico, a uma solução. Eu não gosto de olhar para a solução como produto, tá, gente? Mas eu falo de solução, vamos dizer assim, de forma mais nichada, né? Como escopo de proteção, para quem está trabalhando a proteção de perímetro, para quem está trabalhando a proteção de endpoint, para quem está preocupado com a questão de, sei lá, Zero Trust, tem né, diferentes nichos que você pode atuar em matéria de proteção, e você pode usar esses conceitos especificamente em cada uma dessas áreas. Não precisa necessariamente ter um SOC ou uma equipe de Blue Team dedicada para que você possa ter um entendimento desses conceitos e aplicar isso dentro de casa. Tá? Dá para fazer isso mesmo quando você não tem toda essa maturidade. Inclusive, muitas ferramentas de segurança nas quais a gente investe já trazem esses conceitos dentro da ferramenta. Analisam o ataque, analisam aquele eventual malware, né, aquela eventual ocorrência, e já pegam informações de inteligência externa e colocam isso dentro de um framework do Mitre, por exemplo, para fazer com que você tenha esse entendimento de como aquilo atua. E com base nessa informação, você pode ir lá e criar uma estratégia de defesa. Você pode falar com o cara do seu firewall, né, dizer, cara, a gente faz esse tipo de análise, a gente tem algum tipo de estratégia para
para essa técnica aqui específica de ataque que pode acontecer, porque a gente está muito suscetível a isso por conta do nosso modelo de negócio, da forma como a gente atua, onde a gente atua. Então você tem condições de fazer isso sim, mesmo que não, né, não tenha essa estrutura centralizada como eu disse, tá? Então isso aqui, pessoal, não entendam como algo que não serve para todos, tá? Na verdade, todo mundo aqui tem condições de fazer bom uso dessas informações. Uh, o Lucas quer fazer mais alguma colocação? Senão eu queria compartilhar um pouquinho a minha tela. Eu vi que você já descompartilhou a sua apresentação ali. Só para eu falar um pouquinho, tipo, dar um. Tem uma. Pessoal, só para contextualizar, tem uma apresentação que a Scuna fez recentemente a respeito de ransomware. E no meio dessa apresentação, eu acho que alguns de vocês que estão aqui já assistiram essa apresentação. Em alguns momentos, o Paulo entrava lá para falar um pouquinho sobre o uso de Threat Intelligence, né, em relação ao ransomware. Eu acho que talvez seria relevante aqui dar uma mostradinha nisso, é rápido, só para ver como vocês poderiam, por exemplo, ligar o uso do Threat Intelligence com resposta à ameaça dentro da organização. Beleza. Ô, Paulo, deixa eu só te pedir aqui um minuto. Um minuto aqui, 2 imagens. Faltou Tá? 2 coisinhas aqui só para eu mostrar. Basicamente, eram os 2 últimos slides aqui, né? Que você mesmo comentou, só que não tinha uma ilustração, né? Que basicamente o Threat Intelligence ele vai atuar aqui nesses 2 pontos aqui, né? Obviamente, a gente vai ter informação de tudo que ocorre aqui, só que normalmente a gente usa o Threat Intelligence para antes de começar um ataque. Em resumo, era isso que eu queria dizer, né? Antes do ataque chegar dentro do ambiente, você ter lá as informações de Threat Intelligence para que você possa aplicar seus controles, se preparar antes que isso seja concretizado e chegue ao impacto. Então, basicamente isso, né? Que a gente Threat Intelligence normalmente para quem entre reconhecimento e armamento. Entretanto, se eu tenho o reconhecimento e o armamento é o que é efetivamente usado aqui nas próximas etapas, eu também posso utilizar o Threat Intelligence no contexto de resposta a incidentes, e não só para aplicar controles. Então, basicamente isso. Vou parar de compartilhar aqui, Paulo, pode seguir. Desculpa tomar o seu tempo aí. Não, legal, não. O tempo é nosso, o tempo é de todos que estão aqui. Pessoal, eu só quero tentar agregar um pouco com esse material que eu vou mostrar. Na verdade, não é nenhum material estruturado, tá? São alguns. Abri umas páginas aqui no navegador aqui só para dar uma ideia de contexto para isso que eu estou falando. Olha que legal isso que o Lucas acabou de trazer. A questão do Threat Intelligence, a gente falou muito sobre ele aqui nessa fase pré-ataque, né? Onde você tenta identificar se você é alvo e o que você pode fazer para criar estratégia de segurança. E muito relevante a colocação dele sobre o uso do Threat Intelligence na fase de resposta a incidente, tá? O Dashes, lá no início da reunião, ele foi muito feliz na colocação dele. Threat Intelligence é um termo que traz, hoje em dia, várias interpretações, né? Você tem níveis de Threat Intelligence, não sei se poderia chamar de níveis, mas maneiras diferentes de abordar inteligência de ameaça, tá? Você tem isso muitas vezes mais relacionado a um conceito de indicador de comprometimento, que é aquele Threat Intelligence que está voltado a entender qual é o hash, qual é o nome do arquivo, qual é o IP, né? Essas informações são informações de inteligência de ameaça, é claro. Você tem o Threat Intelligence mais conceitual, que está relacionado à questão de entender como uma ameaça se comporta, né? A questão do Paulo, Mitre. Oi. você está compartilhando alguma coisa? Ainda não, já vou compartilhar, Opa. Só para a gente fazer o disclaimer sobre as várias interpretações de Threat Intelligence. Você tem essa questão do Threat Intelligence que está muito pelo comportamento, né, de como o atacante trabalha, como o malware vai executar a atividade dele, né, quando você for atacado. Então isso é mais uma questão de estudo de comportamento e conceito. E você tem o Threat Intelligence ou Digital Threat Intelligence, tem algumas pessoas, algumas empresas que usam diferentes nomes para isso, que está mais relacionado à postura a postura no sentido de como a organização se coloca, mas aonde a organização está colocada no contexto geral das ameaças, né, e como essas ameaças podem atingi-la. E aí aquela coisa do serviço que você contrata para identificar se a tua empresa está mais ou menos suscetível a determinada ameaça, se você que tipo de
riscos você está mais suscetível a ocorrerem com você e que fazem trabalhos mais focados, por exemplo, olhando, por exemplo, se você teve algum vazamento de dados, né, da tua organização, se vazou e-mails, endereço de e-mail, por exemplo, sei lá, ou dados de cartão, ou qualquer coisa do tipo lá na Deep ou na Dark Web, que estão relacionados com a atuação da tua empresa, ou se existe alguma campanha sendo elaborada lá na Deep Web para atacar a tua organização em específico, ou a tua vertical de negócio. Esse é um outro trabalho de threat intelligence que também agrega bastante quando você quer criar uma estrutura, uma postura defensiva melhor, porque você se antecipa, né, ao ataque para você fazer isso. Lá na outra ponta, quando você vai usar o Threat Intelligence para responder ao incidente, né, você geralmente usa ele na fase de triagem do incidente. Então, ali você vai usar o primeiro que eu falei, que é aquele que está muito voltado para o IOC, para o indicador de comprometimento. Então, você tem um alerta que você recebe lá, que vem do SOC, ou do CIEM, ou sei lá, do SOC que você está usando, e você tem condições de cruzar esse alerta com esses indicadores para que você possa, por exemplo, reduzir o número de falso positivo. Então, imagina se você está sofrendo um brute force, né, num RDP que está exposto. E aí, sei lá, qual é a criticidade disso? É só por causa do meu ativo, para saber se ele é relevante ou não em relação ao tipo de ataque? Não. Eu posso, por exemplo, olhar qual é a origem desse brute force, né? Ele está vindo, por exemplo, de um IP reconhecidamente malicioso, né? Eu já sei, através de soluções de threat intel, que esse IP é um IP de uma bot ou usado para outros tipos de ataque. Isso eleva a criticidade do meu incidente, faz com que eu tome uma ação diferente. Se aquele IP de origem era um IP interno, talvez aquilo, na verdade, seja um script que alguém esqueceu rodando lá com um usuário local, e isso não é tão crítico para o meu processo de resposta como seria se eu usasse essa informação. Então, você usa muito, sim, o Threat Intelligence em cima dessas informações por de indicador de comprometimento para o processo de triagem, para que você possa mitigar a ocorrência ali do falso positivo, se ter mais verdadeiros positivos, e você possa executar o teu processo de resposta de forma mais assertiva. Deixa eu compartilhar agora a minha tela aqui. E, pessoal, por favor, tá? Eu começo a falar, não paro, daí se vocês precisarem me interromper, gritem aí, porque senão eu perco os freios aqui. Olha só, aí o Paulo abre aqui e mostra o Insights da McAfee, tá? Eu estou usando porque é a ferramenta de Threat Intel que eu tenho aqui disponível para a gente poder dar essa ideia de conceito, tá? E eu falei lá atrás a respeito de como seria importante você poder unir isso ao ferramental que você tem dentro de casa, né? Então, isso aqui vai me permitir dar esse contexto, tá? Por isso que eu vou usar aqui o Insights. Mas a gente, falando de Threat Intelligence, a gente está falando de Threat Intelligence, tá? A gente não de um produto específico, vendor A, vendor B, vendor C, não é nada disso, tá? É só para eu poder ter aberto qualquer outra ferramenta, mas essa aqui vai me permitir me dar um contexto melhor. Vejam bem como é que funciona, por exemplo, o MVision Insights aqui, tá? Existe todo um trabalho aqui de Threat Intelligence, né, feito pelas equipes da McAfee, baseadas na coleta dos sensores que a McAfee tem ao redor do mundo inteiro. Outros vendors fazem o mesmíssimo tipo de trabalho. Eu não sei como as soluções, né, lá vão funcionar, mas eu vou falar especificamente aqui de como funciona para o Insights. E esse trabalho todo do que é capturado pelos sensores ao redor do mundo, mais o trabalho da equipe de análise da McAfee, né, que olha como funcionam as ameaças avançadas ao redor do mundo, estuda e cria relatórios de comportamento, alimentam essa base de Threat Intelligence aqui, tá? Então, o legal desse cara aqui, eu abri um preview, tá? Isso aqui tá aberto, qualquer um pode, depois a gente até poderia compartilhar o link, eu posso colocar aqui no chat. Vocês podem olhar isso aqui, tá aberto para o público. Nessa tela aqui, por exemplo, a gente vê aqui listados aqui pelo Insights, quais são as últimas ameaças mais relevantes aqui, tá? Num contexto global, né? E não é à toa que
Os primeiros aqui são ransomware, tá? E a gente Não, tem o Black algumas... Matter declarou que vão parar de trabalhar, viu? Já, tu pode ficar tranquilo. Ah, vou ficar bastante, bastante. Inclusive, teve uma campanha orquestrada pelo governo americano, se não me engano, recentemente, para derrubar os caras e funcionou. Agora a gente tem uma recompensa de, se não me engano, 10 milhões 10 de milhões. dólares. 10 milhões de dólares. Eles se arrependeram e estão dizendo que vão colaborar, estão postando as ferramentas para descriptografar e dizendo que vão encerrar as atividades. Claro, né? A gente Sim, tem claro. que acreditar A gente acredita. nisso. Legal. Imagina como conseguiu isso, com muito carinho, né? Exato. Carinho da polícia, claro. Mas aí é o seguinte, então aqui, né, a gente tem algumas, os mais comuns aqui num contexto global, tá? E o legal, por exemplo, desse tipo de ferramenta é você poder colocar isso aqui dentro de uma vertical específica. Você poder ver assim, tá, beleza, no mundo inteiro é ransomware, mas eu sou um cara aqui de banco, aqui da área financeira, né? Eu quero saber como é que isso impacta para mim. Ó, já não é um impacto tão relevante, né, como é no contexto global. Esta variante, esta versão deste cara aqui. Às vezes, mas, cara, não é tudo ransomware? É tudo ransomware, só que cada uma dessas variantes aqui se comporta de forma totalmente diferente, tem metodologias de ataque diferentes, não fazem o mesmo tipo de exploração, nem todas executam movimento lateral. Olha o que eu estou dizendo, hein? Nem todas executam. Mas movimento lateral é fundamental para o cara trabalhar com ransomware? Não necessariamente. Existem outras técnicas que você pode usar para infectar várias máquinas sem necessariamente usar o movimento lateral. Então, não dá para botar tudo dentro do mesmo balaio de gato e querer se proteger de uma forma para todos eles. Entender cada uma dessas ameaças aqui vai permitir que a gente seja tenha foco e consiga criar uma estratégia de defesa mais direta. E aí, olhando pela questão da vertical em que eu tô, se eu sou um cara de governo, por exemplo, eu vou saber se eu posso ficar mais ou menos preocupado com essa ou com aquela ameaça. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui é como isso atua no contexto geográfico, né? Legal, é para o governo, mas é para o governo no mundo de forma geral ou é no Brasil, né? Como é que isso atua aqui, né, dentro da nossa região, tá? Inclusive, a gente tem, entrando dentro de uma ameaça dessa aqui, uma visão gráfica disso aqui, eu vou tentar explodir isso aqui para a gente ver, ó. Vou pegar o caso aqui do Conte, né, que é um dos ransomware bastante em voga hoje em dia. A gente consegue ver geograficamente onde ele atua mais. E a gente consegue ver que o Brasil aqui está relativamente bem escuro. O México está um pouco pior, mas a gente não está muito bem, né? Estamos quase que nem os Estados Unidos ali em matéria de alvo, né? Como relevância de ataque. E a gente tem aqui também informações aqui de como isso tem acontecido para esses setores nos últimos dias, tá? Tanto de forma regional como pela vertical do negócio. Por que isso é relevante? Por que esse tipo de informação é relevante? Tá? Independente de qual seja a ferramenta de contexto. Para que eu possa olhar para aquilo que é mais importante ou relevante para a minha área de atuação e eu possa criar uma estratégia de novo, focada na minha área e possa desenvolver algo que vai ser efetivo para o meu negócio. Aí, se você olhar aqui, você ainda tem informações de IOCs, como eu disse, que são muito relevantes, muito importantes para a estratégia de resposta ao incidente, para que se você identificar algum desses indicadores, quando você recebe um alerta, você conseguir mitigar o falso positivo e você conseguir saber que de fato tem uma ocorrência desse cara dentro do teu ambiente e em seguida algumas estratégias de mitigação, né, que vão depender aqui, obviamente, de quem está dando as informações de threat intel e como você pode responder. Nesse overview aqui, deixa eu ver se a gente tem... Não, desculpa, está aqui na parte do MITRE, mais abaixo. A gente tem uma informação bem relevante. Desculpa, pessoal, deixa eu pegar um outro caso aqui do Black Matter, que eu acho que esse caso aqui tem a costura com o... Tá aqui, ó. A gente pegando esse caso do Black Matter aqui, por exemplo, né, que não vai mais nos atacar, a gente tem, além das informações de indicadores de comprometimento desse cara em específico, o cruzamento com o Mitre Attack, tá? E qual é a relevância desse cara nesse caso aqui? É trabalhar na postura de segurança lá na frente, né? E entendendo como a técnica vai ser usada pelo atacante para a gente poder construir uma postura de segurança melhor e até mitigar a ocorrência disso.
Daí entra uma coisa muito legal, e é aqui que eu quero chegar, tá? Então, assim, o Mitre está aqui, né? A gente cruza aqui, essa tela aqui não é diferente do Mitre Attack que vocês conhecem, com aqui as técnicas, né, associadas às táticas que vão ser executadas. Mas o cara vai dizer assim, beleza, Paulo, eu entendi ali a técnica, o cara vai executar um movimento lateral, e eu quero saber como me protejo contra o movimento lateral, caso o cara consiga chegar nessa fase, né, de instalação, né, dentro do meu ambiente. E como é que eu me protejo com relação a isso? O que, que eu faço, né? Que estratégias de defesa eu uso? Até então, o Mitre estava bastante preocupado aqui em nos mostrar o entendimento da técnica. E agora eles trouxeram, ou estão trazendo, porque isso aqui acho que ainda está na versão beta, ainda não está numa versão definitiva, né, para uso, mas já é bastante legal de usar, o Mitre Defend, tá? Que logo a gente deve ter paralelo, sendo usado de forma paralela com o Attack, tá? O legal do Defend é que ele está sendo associado diretamente ao Attack. Então, cara, identifiquei aqui que o Dark Matter aqui é um grande potencial aqui, né, um potencial maléfico aqui, é um ator potencial aqui para a minha organização, e eu quero criar estratégias de defesa para evitar ter essa variável de ransomware ocorrendo no meu ambiente. Legal, vou trabalhar aqui em cima do movimento lateral. A gente vê aqui, ó, que uma das maneiras de movimento lateral que ele utiliza é o Remote Desktop Protocol, né? Ele usa o protocolo de desktop remoto para poder se mover lateralmente, uma vez que ele consegue capturar uma credencial válida, por exemplo. Aí você pensa, legal, só que um remote desktop é uma coisa lícita dentro da minha organização, né? Como é que eu faço? Quais as estratégias que eu posso usar para mitigar a ocorrência de um ransomware fazendo uso dessa técnica para impedir, né, para se propagar? Aí, você fazendo essa busca aqui, isso, como eu disse, está associado ao Mitre aqui, ó, em Remote Desktop Protocol, ele vai conseguir mostrar para vocês quais são as relações entre a técnica de defesa, a técnica de ataque e quais são os objetos relacionados a essas duas técnicas. Então, em vermelhinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, de repente, para ficar melhor aqui de vocês visualizarem. A gente tem aqui a técnica de ataque, né, que a gente está olhando, e a gente tem aqui várias técnicas de defesa, ó, que podem ou detectar ou isolar quando acontece, né, aquele tipo de ocorrência dentro de um ambiente. E aqui, em cima de que objeto, né, eu vou trabalhar, né, o que que produz, na verdade, esse tipo de ocorrência. Que no caso aqui pode ser o tráfego de internet, se esse acesso ao remote desktop vem de fora, ou um tráfego administrativo, se a gente considerar o nosso tráfego interno. Se eu quiser saber especificamente como eu posso usar uma técnica de defesa dessa, a gente pode clicar, por exemplo, na técnica aqui, e a gente tem aqui, ó, formas explícitas de como fazer um monitoramento do meu tráfego, né, de protocolo de desktop remoto, e como eu posso fazer para detectar que realmente o ataque está acontecendo. Então, isso aqui, claro que o material aqui está em inglês, óbvio, né, a gente não esperaria outra coisa de algo feito pela Mitre, né, mas ainda assim é bastante direcionado e tem muita informação útil para uma série de ataques já conhecidos, que vão permitir que a gente estruture, crie estratégias de segurança bem focadas naquilo que pode efetivamente ser o ataque que vai acontecer amanhã dentro da organização da gente, tá? Então, eu acho bastante relevante trazer para vocês essas ferramentas aqui, independente de qual seja a informação de threat intelligence que gera a inteligência de ameaça que vocês vão usar a metodologia do Mitre e do Defend é bastante importante para facilitar o entendimento e aplicação das metodologias de defesa. E, se for possível cruzar esse Threat Intelligence com o que vocês têm dentro de casa, melhor ainda. No caso do Insights especificamente, para aqueles clientes, para aqueles que estão aqui que possuem endpoint McAfee, esse cara conversa com o endpoint McAfee, ele conversa com o endpoint security. Então ele consegue olhar lá para o endpoint e dizer assim, e olhar, né? Vou falar aqui do IPO aqui, né? Quem tem endpoint McAfee vai saber do que eu estou dizendo. Mas ele vai na console de gerência lá e ele verifica assim, cara, tem esse, vamos pegar aqui de novo aqui o ransomware, o Black Matter. Tem o Black Matter aqui. Essas aqui são as técnicas, as táticas que ele usa, e para identificar ele dentro desse ecossistema de técnicas e táticas, a gente já desenvolveu
uma vacina ABC que está disponível a partir da versão tal do AM Core ou da DAT lá que vai ser usada no ambiente. Aí a ferramenta olha, linka lá junto com o IPO, junto com o ambiente de endpoint do cliente, no caso o McAfee, e verifica quais são os sistemas ali dentro que já tem aquele AM Core ou aquela DAT, né, aquela definição de vírus aplicada, e qual não tem. E aí ele consegue dizer assim, cara, o teu ambiente tem um percentual aqui do parque que não está protegido contra esse tipo de ameaça específica. E aí, quando o diretor lá, o gestor vem, né, e vê lá no LinkedIn, vê lá no, né, em alguma news lá no Baguete, lá, agora o ataque é Black Matter, se preocupem com isso, porque, né, tá pegando. E o cara vem e liga para vocês às 3 da manhã e pergunta assim, fulano, tô protegido contra esse cara aqui, quero saber se eu tô protegido contra esse cara. Agora o cara tem de onde tirar essa informação se o cara consegue linkar isso com o ambiente interno. Porque ele vai olhar lá dentro do painel e vai ver assim, cara, para esse cara aqui, a minha postura de segurança é de tantos por cento. Você vai dizer, ó, senhor diretor, a gente está aqui protegido em 92% do parque, mas tem 8% em que a gente ainda não conseguiu aplicar a definição de vírus adequada por esse ou por aquele outro motivo e a gente está trabalhando nisso. Então isso ajuda a explicar, inclusive, o motivo da tua postura de segurança. E mais, esse tipo de integração, quando ele acontece, quando a ferramenta permite também que você olhe quais são as configurações atuais do teu produto de endpoint, para que você possa ver se você está com as regras adequadas para proteger contra esse tipo de ameaça ou contra esses tipos de ameaça, e ele ainda é capaz de fazer sugestões, dizendo o que você precisa tunar, o que você precisa setar para melhorar essa postura e ficar, de fato, protegido contra as ameaças, tá? Então, é importante, quando a gente olhar para o ferramental que a gente vai usar, né, para trabalhar com Threat Intel, que ele possa ser o mais proativo possível, o mais orgânico possível, e linkar a informação com o produto, falando aquilo que o Alex disse, é importante que você tenha informação de Threat Intelligence, mas é importante também que você tenha a ferramenta necessária para fazer bom uso dela. Se isso puder ser feito de forma automatizada, tanto melhor. Se precisar ser feito de forma manual, façam, não desistam de qualquer maneira de implementar esse tipo de estratégia, porque no nosso contexto atual de segurança ele é fundamental. A gente não tem mais como fugir disso, independente de qual seja o tamanho da organização que a gente está defendendo. Ô, Paulo, Ufa, parei. Deixa eu aproveitar que você fez o comentário sobre ele mostra, né, da máquinas expostas, etc. Eu até tenho aqui como mostrar isso daqui, pelo menos para a galera dar uma olhada aqui na cara, né? Então, basicamente, o que o Paulo estava comentando, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse Task Masters, por exemplo, não foi eu que fiz esse ataque específico, né, mas dá para exemplificar. Aqui, por exemplo, ele já destaca, né, até se eu colocar aqui em Requiring Attention, ele mostra aqui, né, o quanto essa campanha afeta aí do ponto de vista global, o quanto do ponto de vista ela afeta no teu país e qual a vertical. Obviamente, esse U é se foi identificado algo dessa campanha no seu ambiente ou não. Beleza, então tem um ponto aqui que foi identificado em você, mas não afeta o seu setor. Aqui é porque é um ambiente de teste. Então, a máquina que está aqui como teste, a gente executou diversos tipos de malware. Então, evidentemente, pode ser que apareça uma outra ameaça que não faz sentido com o ambiente em questão, né? Mas, por exemplo, esse Task Matters, a gente consegue identificar aqui que foi afetado um de 6 devices, e ele te fala qual desse device foi afetado, né? Então, ele identificou algum IOC nesse ambiente, algum IOC relacionado a essa campanha no teu host. Inclusive, ele te mostra aqui quais foram os IOCs observados, né? Outro ponto legal também é que eu posso pegar mais detalhes dessa campanha, eu posso utilizar também hunting rules dela. Essa daqui está sem hunting rules. Deixa eu pegar uma que tenha hunting rules. Tipo, por exemplo, vou pegar o ponte que é certeza que tem. E aí eu tenho, por exemplo, hunting rules, né? Para quem utiliza aí bastante CM, Sigma rules, a gente já tem aqui algumas regras prontas, né? Para identificar. Oi? Eu vi essa primeira regra usa Yara, né?
É o que eu pulei direto aqui para o Sigma para falar do Passa ponto para o de vista da Sigma. definição. Sigma e Yara Rules, em resumo, né? Sigma e Yara Rules. Para quem tem um NS, né? A gente tem aqui o Expert Rules. Para quem não sabe o que é Sigma, até pessoal, não sei se todo mundo tem conhecimento de Sigma Rules. O Sigma Rules basicamente ela é para o log o que um snort é para uma rede, em resumo, quando a gente vai criar um ataque customizado, né? Então a gente usa Sigma Rules para criar regras de identificação de comportamento com base nos logs, diferente do que Yara é para arquivo e do que um snort seria para a rede, tá? Então, em resumo, é isso. Se você imagina, né, você tem uma campanha e você pedir para sua equipe desenvolver essa Sigma Rule, sendo que você já tem ela pronta. Então, e aproveitando, para quem já mexeu com Insights, eu não sei se vocês viram, mas tem uma funcionalidade nova aqui também, que é o Connections, onde eu consigo ver as interconexões aqui do Thread Profile, incluindo as detecções e incluindo os TTPs, né? Então, aqui a gente tem uma interligação e a gente consegue ver, por exemplo, qual que é o Thread Actor, se tem outros ATPs que está envolvido, que mais? Ó, com a máquina aqui que foi identificada, né, que efetivamente tem essa ameaça em questão, ferramentas utilizadas, aqui a gente vê Mimikatz, etc. Então, está evoluindo, inclusive o Insights está evoluindo bastante, mas isso aqui é um exemplo, porque algumas pessoas aí possuem INS, né, e para entender mais ou menos essa integração que o Paulo mencionou, por isso que eu achei legal mostrar. Aqui a gente tem a visibilidade Security Posture também, mas não vem o ponto de questão agora. Mas para mostrar aqui para vocês um pouquinho da tela, tá? Para vocês terem uma ideia. E um ponto importante, que é o que o Paulo comentou, às vezes a gente está lá num grupo de WhatsApp, o vizinho foi atacado, descobriu que o ransomware era, sei lá, ou Ponte, ou RansorX, etc. É só digitar aqui, a gente tem aqui as campanhas pré-existentes, a partir do momento que a gente seleciona, a gente vai ter esse tipo de visibilidade, né? Se essa campanha afeta ou não o seu ambiente, se já está afetado ou foi identificado alguma coisa dessa campanha no seu ambiente, os IOCs, né? Em muitos casos, você pode, inclusive, pegar esses IOCs aqui e pedir para o seu EDR já fazer uma busca em real time. Então, a gente faz um real time search aqui, ele já faz um pivô dessas informações para o EDR, buscando em tempo real todas as máquinas que possuem IOCs referentes a essa campanha. E aí, a partir daí, a gente entra naquela questão que o Alex tinha comentado, né? Às vezes, de você quebrar a cadeia no meio, uma vez que você identifica o IOC lá no ambiente, você já consegue matar um processo, deletar um arquivo, remover uma chave de registro, etc. Né? Mas por isso que a gente falou, né, o Paulo, que o Threat Intelligence a gente não usa só para se preparar, seja olhando aqui um Conte Ransomware e sabendo que eu preciso aplicar esses patches aqui para tentar quebrar a cadeia, sendo que mesmo se passar, eu ainda posso utilizar do conhecimento das informações que ela nos provê, né, a forma que ela manipula aqui, as técnicas do MITRE, etc., como que utiliza, eu ainda posso utilizar isso para quebrar a cadeia no meio daquele processo, né, do kill chain. Então, tá aí contribuição rápida aqui mostrando um pouquinho da ferramenta para vocês, tá? Muito, muito bacana, cara. Mas assim, pessoal, aqui, claro, a gente está trazendo o Insights, mas de novo, a conversa aqui ela é bastante agnóstica, né? A gente está falando de conceito de Threat Intel e esses são recursos, né, que a gente pode utilizar, independente de qual seja o vendor, para tentar melhorar a postura de segurança com o uso do Threat Intel. Mas o legal aqui, e para ficar a mensagem, é que a gente saiba que a gente consegue usar isso não só lá nas fases mais iniciais, para entender o que pode acontecer e melhorar a postura aplicando, né, o CVE, aplicando o patch de correção para um determinado CVE, ou criando uma estratégia de segurança, mas também usar essas informações na nossa estratégia de resposta a incidente, seja com o time de Blue Team constituído, ou seja, com os nossos analistas de segurança, né, de nicho, vou usar de novo esse termo, para que ele possa criar uma regra específica ou elaborar uma estratégia específica de monitoramento, né, ou de bloqueio, de detecção de resposta para determinada técnica ou tática que a gente identifica, tá? Então, de novo, vale para todos, independente do porte, do tamanho, a gente precisa sempre considerar inteligência de ameaça. Se basear só na ferramenta, né, ou olhar para a segurança dentro do nosso escopo, só olhando para o escopo de ferramental, eu tenho um antivírus, eu tenho um firewall, isso é a mesma coisa que ter a enxada e não saber capinar, né? Não adianta muito. A gente precisa
saber se o mato é alto, se o mato é baixo, né? Se tem pedra ali na hora de capinar, se é só terra, né? Sei lá, se algum cara da arqueologia não vai vir dizer que tu não pode capinar porque é um sítio arqueológico, né? Então, tudo isso precisa ser visto e essa é a parte da inteligência que a gente está discutindo aqui, tá? Existem muitas fontes de threat intelligence, não só necessariamente aquelas do fabricante, da solução. Hoje, os fabricantes têm essa preocupação de integrar threat intelligence às suas soluções de segurança, seja no endpoint, seja na solução mais centralizada como o CIEM, né? Isso é bastante comum, mas a gente também consegue fazer essa coleta de informações de fontes open source. A gente, por exemplo, na Escuna tem essa abordagem, né, de trazer essas informações, fazer um filtro, uma triagem para ser assertivo em relação ao dado e poder usar isso dentro do melhor contexto de acordo com aquilo que a gente entende que é melhor para a organização, tá? É isso que eu tinha para o momento aqui. Não sei, Lucas, Dashes levantou a mão. Virtual. Eu estou encantado aqui com o que vocês estão falando e as várias participações que a gente teve aqui hoje, fantásticas. Alex, aí, obrigado por puxar a fila e já ser dos primeiros a darem contribuições. São 18h23. Nós temos aqui uma prática e uma tradição de concluirmos todos os eventos religiosamente no horário, né? Então, a gente teria aqui 7 minutinhos e está aberto o microfone para todos, tá? Para aproveitarem os minutinhos finais. Pessoal, eu tenho decidido aqui, já falei aqui com o pessoal, vou fazer um pivotamento e vou ficar tocando o violão lá na Viaduto do Chá, que é mais seguro, né? Inclusive, vou tocar de madrugada lá, que assalto ali não é problema, né? Mas esses eventos, eu já entendi porque que tem a ideia da happy hour com a cerveja, né? Que é para o cara poder digerir isso tudo. Na boa, vocês são heróis aí, essa galera que trabalha com segurança. A gente só vive porque não sabe, né? Eu acho que a ignorância aí seria uma bênção nesse caso, né? Mas eu da outra vez que teve um evento desse que falava sobre AD, eu sonhei com AD, ele tinha um formato assim de monstro, veio me assombrar de madrugada. Eu não sei que forma vai ter esse kill chain, eu acho que vai ser tipo uma rede assim, né, com espinhos que vai pular em cima do cara. Já estou me preparando para o pior, hoje de noite o bicho vai pegar. Kill Bill. Kill Bill. A mulher de branco, aquela katana, assim. Mas assim, Só espero que esse monstro aí não tenha o meu rosto, viu, chefe? Nossa, já pensou? Vai ver lá, que perigo. Mas é muito importante mesmo, sabe? Realmente o conhecimento é valioso, né? Você vê que existe toda uma organização, os caras têm... É literalmente o mundo do crime organizado de alta tecnologia. O negócio realmente... É o que minha avó fala, né? Se usasse essa criatividade para o bem, né? Mas você então, você sabe ainda... Diga. Desculpa ainda. Não, eu só ia complementar o que você falou do crime organizado, e você sabe que a gente olha para essa questão dos ataques cibernéticos e tal, principalmente o que tem acontecido em relação ao ransomware, e a gente muitas vezes não tem um olhar mais profundo sobre o que isso significa na prática, tá? Entendam que quando uma grande empresa aí tem seus dados criptografados e resolve pagar, por exemplo, pelo resgate, né, para poder ter a criptografia e tal, esse dinheiro que é recebido lá pelo hacker, pelo atacante, ele não vai para doações de caridade, tá? Ele não é usado para doar para a Igreja Católica, nem para alguma organização beneficente na Índia, nem para acabar com a fome na África. Esse dinheiro geralmente vai ser usado para tráfico de arma, tráfico de pessoas. Ele acaba alimentando outras instituições escusas, né? Outros atos ilegais ao redor do mundo, geralmente muito piores do que o próprio ataque cibernético. É verdade. Uma coisa que o Luciano aí da Escuna comentou com a gente aí em algumas conversas o cara vai onde é mais fácil, né? E se a gente for pensar,
é muito fácil fazer um ataque, né? Assim, o investimento que alguém precisa ter é muito mais barato do que, sei lá, invadir um banco com metralhadora ou jogar granada. É muito fácil fazer isso, né? Então, ao mesmo tempo que se defender bem também não é uma coisa impossível. Eu acho que aí o que eu vejo assim é realmente o quanto que as empresas não olham para isso, né? De uma forma, talvez estejam começando a olhar, né? Nós mesmos aqui, a nossa percepção e ação começou esse ano, 2021, pelo amor de Deus. Eu olho, na verdade, foi muita sorte aqui esse tempo todo. Bom, também nós não tínhamos uma operação que de fato tivesse algum dado mais sensível como nós temos agora, né? Então, acho que veio na hora certa esse trabalho e tenho certeza que a gente está aí com um nível de proteção bom, né? Obviamente que sempre pode melhorar e sempre pode ser aprimorado, mas o trabalho todo que a gente tem feito é essencial, né? Eu acho que esse nível eu brinco aqui que eu vou sonhar e vou, né? Vou ter pesadelos, mas é importante isso. Eu acho que o cara tá alerta e se preparar é fundamental, né? Você Porque falou em certamente quem relação. toma mais porrada é quem se preparou menos. Eu acho que isso aí Sem dúvida. né? Sem dúvida. Quem ficou com a grade mais baixa é que vai ser o cara que vão pular. Isso não tenha Uhum. dúvida. E você falou uma coisa importante em relação à questão de custos, tá? É óbvio que segurança tem custo e é muito difícil justificar o custo. O retorno, né, para quem assina o cheque, esse é um grande desafio da área de segurança, sempre foi, vai continuar sendo, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente também precisa perceber que muitas vezes a melhoria da postura de segurança ela não está necessariamente relacionada a investimento em ativo, a investimento em recurso. Muitas vezes é uma decisão muito mais estratégica, é como você vai fazer. Né? Às vezes, claro que para você poder implementar esse como, você precisa do quê? Né? De alguma coisa, mas você não precisa necessariamente estar preso a softwares caros, isso, você consegue criar sim estratégias de segurança que podem ser executadas de acordo com o teu momento financeiro, com o teu momento organizacional, e você pode, à medida que a tua organização evolui, você também pode evoluir essas estratégias e, se precisar, tornar elas um pouco mais caras e tal, porque o retorno vai ter relação direta, né, com o tamanho e a criticidade que você precisa proteger. Então não tem uma relação direta entre custo e proteção. Muitas vezes é mais uma questão de estratégia, de postura, de informação para que você possa ter essa postura boa de segurança. Pessoal, queria Foi. agradecer aqui ao Lucas e ao Pedro pelas recomendações de literatura. São 18h30, então eu serei o chatinho do relógio aqui. Eu queria completar essas palavras do amigo Inda, aí, de longa data, né, Inda? Opa. Que saudades do WannaCry, né? É verdade. Já tinha ransomware, mas e já tinham também ataques a organizações, cyber e tal, desde os anos 90. Mas eram aqueles ataques no website que causavam impacto de reputação, é verdade, ou que tinha de ataque mais financeiro, eram ataques mais ali, golpes, meio que fraudes, né? Aquele cara que vai lá e desvia a conta, desvia o código cedente do pagamento e tal, que deu uma outra coisa, não é exatamente cyber, não que também não seja um ataque que acabe, muitas vezes, se utilizando de técnicas de segurança ou através de artefatos tecnológicos. Mas os grandes ataques cibernéticos para as organizações visavam os clientes das organizações, né? Colocavam alguma camada para ir lá e extrair os números de cartão de crédito, ou para mudar o boleto, para que o cara pagasse o boleto errado, ou para colocar alguma coisa ali na frente na API. Agora mudou de história, literalmente o refém, né? Como diz o nome, né? O ransom, é a empresa como um todo, é o grande CNPJ, é o CNPJ das pequenas, das médias e das gigantes. Então, essa mudança de comportamento, que é de 2 anos para cá, é que eu acho que é a grande coisa aterrorizante e a gente precisa muito, e daí eu vou mais uma vez fazer aquela, né, quase cacofonia, né, da inteligência de ameaças, né, a inteligência do threat intelligence, muito a nosso favor, a favor dos blue teams, a favor de quem está atuando na defesa disso, ou melhor dizendo, né, na mitigação do risco, já que algumas coisas a gente não vai defender, vai ser uma questão de quem reage mais rápido antes que se torne um nível de gravidade descontrolado.
Mas é isso, pessoal. Queria agradecer muito a participação de todos. Tivemos aqui um quórum para lá de qualificado, especialíssimo. Tem uma lembrancinha, né, Mendel? Que vai ser... O Mendel é o nosso head de marketing, tá, pessoal? A Escuna, né, já foi nosso parceiro, foi terceiro. Hoje ele é do time Embarcou, né, definitivamente, né? Era Escuna e tal. Então, tem uma lembrancinha que deve chegar em breve. Tem uma lembrancinha para todos. Eu vou no período posterior ligar para vocês para pegar os endereços de vocês, tá? Para quem não me passou ainda, que a lembrança vai para casa de cada um, tá bem? Então aguardem o meu telefonema aí. Cibernético na casa de cada um. Isso, vai um ransomwarezinho ali junto com a lembrança ali. Se vier pendrive, Gustavo, vale lembrar, pendrive, link, qualquer coisa. Se tiver na cafeteira, não tem problema nenhum, tá? Que eu ia cafeteira que vai lá. Isso, a Vast colocou um ransomware numa cafeteira. A McAfee vai fazer o quê? Olha, Gustavo, vale lembrar que o kitzinho que eles vão receber é para ninguém esquentar a cabeça, né? Para não esquentar a cabeça, é verdade. Vai ser para ficar bem calminho, bem friozinho. Vai ser bem legal. Acho que vocês vão adorar. Não tem pesadelo ainda. O pesadelo já está contratado para hoje. É para aproveitar o verão na praia, já que ninguém sabe se pode, se vai poder ainda ou não viajar. Na dúvida, é para aproveitar o verão na praia ou em casa mesmo. Ok, pessoal. Muito obrigado pelo quórum, pela presença de vocês. Foi muito legal. Eu aprendo sempre, né? Cada vez mais, e estou bem emocionado assim com esse pessoal todo. E muito obrigado a todos vocês. Ô, Gustavo, quer falar alguma coisa aí, cara? Tá quietinho aí, meu. Espera aí que eu abri o microfone aqui, pessoal. Não, eu queria primeiro agradecer a Gustavo, peraí. Desculpa, Gustavo, recadinho rápido. Pessoal, coloquei os links que eu prometi para vocês no chat da reunião, tá? Então, se vocês quiserem ver aquelas ferramentas que eu apresentei, tá aqui no chat agora. Show. Pode ir, Gustavo. Tá bem. O Paulo vai me dar uma chance, ele fala pra caramba, né? Os caras, ele consegue conversar mais do que eu. Vou interromper de novo. Eu vou só agradecer a presença de todos aí, eu acho que foi muito legal. Esse foi o nosso primeiro Escuna Talks, né? E vamos trabalhar para fazer próximos aí, trazer novos assuntos aí, tá sempre trazendo esse assuntos relevantes aí para a gente discutir com a comunidade. Obrigado, pessoal, por todos aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado. Tchau. Falou, gente. Um bom final de tarde a todos aí, um bom resto de semana. Até mais. Valeu. Tá bom. Tchau.